Recentemente você deve ter visto que no Tesouro Direto alguns títulos estão pagando mais de 10%. Hoje a gente vai entender o porquê disso e se é uma boa alternativa de investimento. Bom pessoal, e entrando aqui direto na página do Tesouro Direto, a gente consegue consultar os preços e taxas diárias. Então, consultando aqui no dia 20 de agosto de 2021, a gente pode ver que 3 títulos pré-fixados estão beirando ali 10%. A NTNF, que é o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, com vencimento aqui em 2031, já paga mais de 10%, 10,62%. E as outras opções que a gente tem também, os títulos IPCA+, que a gente chama, também estão beirando ali quase IPCA mais 5%, coisa que a gente não via há muito tempo. A título de exemplo, eu vou entrar aqui no histórico de preços e taxas para a gente fazer algumas comparações. Então eu vou escolher aqui o Tesouro Pré-fixado 2026, pegar o histórico aqui de um ano, e a gente pode ver que caso você investisse nesse título em 21 de setembro de 2020, ele estaria te pagando ali uma taxa de 7,11%. Então você compraria esse título no dia 21 de setembro, receberia 7,11% ao ano, caso mantivesse esse título até o vencimento, isso até 2026, que é a data de vencimento do título. Mas ao longo do tempo, olha o que aconteceu. De 21 de setembro de 2020 para hoje, diversas oscilações aconteceram aqui, a taxa chegou a bater 6,29% ao ano em 30 de dezembro e agora ela praticamente disparou, chegando aqui no dia 18 de agosto a mais de 10%, 10,34% ao ano. E o que acontece na prática aqui é basicamente uma desvalorização. Na renda fixa tem uma regra que é a relação inversa entre preço e taxa. Então, se a taxa sobe, o preço do título cai e vice-versa. Então, no Tesouro Direto a gente tem aqui a opção até de comparar isso e mudando aqui os parâmetros de taxa para preço, clicando aqui, a gente pode ver que o gráfico é exatamente ao contrário. No dia 21 de setembro, o preço do título era próximo ali de R$700 e hoje esse preço está em torno ali de 650. Ou seja, você teria comprado o título por R$700 e estaria tendo um prejuízo aí de praticamente R$50 por unidade. O contrário também é verdade. Caso você tivesse investido aqui no dia 23 de novembro, você pagaria R$683 pelo título e caso houvesse a venda ali em dezembro, você teria de volta R$737, o que causaria uma valorização. O que não é verdade aqui na nossa situação atual, e para a maioria das pessoas que investiu no começo desse ano, estão amargando alguns prejuízos aí nos pré-fixados e nos títulos indexados à inflação. Mas então, já que a Selic está num ciclo de alta e os pré-fixados já estão com as taxas de juros aumentando, será que vale a pena você já investir, já que estão pagando 10% ao ano? Antes de responder isso, eu queria mostrar aqui que tem uma ferramenta de histórico no Tesouro Direto e eu vou puxar aqui 2015, as NTNFs. Abrindo esse arquivo, eu vim aqui na NTNF de 2025, ela vence ali no dia 1º de janeiro de 2025, e a gente pode ver que no ano de 2015, essas taxas eram muito maiores que 10%. Ela começou o ano ali pagando 12,34% e terminou o ano em torno de 16,5%. Então isso é só para exemplificar que 2015, como todo mundo sabe, a gente tinha um cenário bem conturbado, um risco fiscal bem alto, uma taxa de juros também nas alturas, um governo populista e com isso as taxas dos títulos oferecidos precisam aumentar para compensar o risco que os investidores estão correndo. E por isso a gente tem que refletir, será que o cenário que a gente está vivendo hoje não é parecido com o de 2015? Isso em termos de fiscal, a gente não tem uma situação fiscal agradável hoje e não parece ter muito espaço para fazer as reformas que a gente precisa. A gente está num ano pré-eleitoral, 2022 a gente vai ter uma eleição que tem tudo para ser muito conturbada e além disso a gente também tem um risco político, Ultimamente, geralmente próximo de anos de eleições, os governos se tornam mais populistas, querendo agradar ali a população com medidas que gastam dinheiro, o que prejudica o nosso fiscal, e isso acaba aumentando o risco de longo prazo. As taxas vão precisar aumentar, as taxas de juros futuros, fazendo com que o risco do país aumente
e os investidores exijam mais taxa para poder investir, já que eles não vão correr risco sem nenhuma perspectiva de retorno. Então a mensagem que fica é a seguinte: a taxa hoje está 10%, mas ninguém garante que ela não possa chegar ao mesmo patamar que era aqui em 2015, né, no final, perto dos 15%, 16%. Mas também ninguém garante que ela não possa voltar para os 7% que a gente viu há poucos meses atrás. Então, assim, prever o futuro é uma tarefa impossível. Então a gente não tem um cenário macroeconômico, na minha opinião, que favorece essa taxa voltar para 7. Para mim, a chance é muito maior dessa taxa continuar subindo, pelo menos no curto prazo, do que dela começar a cair. Então a gente precisa avaliar muito bem antes de comprar qualquer título, né? Não se impressionar com as taxas. Isso que a gente está falando só de tesouro direto, né, que são títulos emitidos pelo governo, aqui não tem risco de crédito. Se você olhar um título privado, então, você tem que avaliar mais isso, né, o risco da capacidade do emissor devolver o seu dinheiro com os juros. E para você que é nosso assinante, não deve ser nenhuma novidade isso que eu estou falando. Semanalmente a gente tem relatórios de macroeconomia produzidos pelo nosso time de macroeconomia aqui dentro da Suno e todos esses assuntos são abordados por eles, né? Risco fiscal, risco político, como isso impacta a economia como um todo, e além de ter vários conceitos explicados toda semana. Caso você tenha interesse em ser nosso assinante, o link está aqui embaixo na descrição. Então é isso, pessoal, eu fico por aqui e até os próximos vídeos.